Olá, sejam todos bem-vindos de volta à nossa série de vídeos, onde estamos comentando o livro devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. Eu sou Joel Neto, um amigo de Jesus, e hoje estamos nas dependências da Igreja Revive, na cidade de Atibaia, igreja que eu tenho o privilégio de ser o pastor. E eu chego até você por meio do Instituto Jesus Cristo, com o desejo de colaborar na leitura e na compreensão do devocional de Stanley Jones, O Caminho. E também aprender, enquanto faço isso, e ser aperfeiçoado em Cristo Jesus. Hoje estamos no dia de sábado, na semana 4. Estamos terminando a semana 4. Sábado, semana 4. E o título de hoje, de sábado, da semana 4, é uma pergunta de Stanley Jones. E é a seguinte: o mal sempre é prejudicial? Eu vou repetir. O mal sempre é prejudicial? Vamos acompanhar as palavras de Stanley Jones para tentar entender sobre esta questão que ele está levantando. Diz assim: vimos ontem que o mal torna o natural em não natural. É um modo de vida contrário à vida. Se você acompanhou ontem, tem acompanhado o raciocínio de Stanley Jones, ele vem falando disso. Lembra do exemplo que ele deu das palavras em inglês, live e evil? Que evil é live ao contrário, que o mal é vida ao contrário, é a vida indo para trás, a vida dando marcha ré, é o antinatural. É esse conceito que Stanley Jones está usando para abrir essa devocional. Então agora ele vai dar exemplos sobre isso. Escute. O amor próprio, o natural, pode se tornar egoísmo, o não natural. O respeito próprio, o natural, pode ser seduzido e se tornar orgulho, o não natural. O amor, o natural, pode ser enganado e se tornar luxúria, o não natural. O desejo sexual, o natural, pode ser seduzido e se afastar da função criadora que Deus intentou para ele. Pode se tornar um fim em si mesmo e assim tornar-se morte para cada parte do seu ser. Ele está dizendo que quando a vida está na contramão, quando a vida está indo ao contrário, quando você está indo ao contrário da direção da vida, as coisas que foram criadas para gerar vida para todo o seu ser passam a gerar morte, porque estão indo ao contrário. Ao invés do respeito próprio, do amor próprio, você está tendo egoísmo, luxúria. Ao invés do sexo ser usado como Deus criou para ser usado, está sendo usado para o seu próprio prazer e não para você encontrar prazer em Deus. Olha como Stanley Jones continua dizendo. Essas funções simples e naturais, dedicadas a Deus e controladas por Ele, trazem vida para a pessoa como um todo. Essas funções, o amor próprio, o respeito próprio, a sexualidade orientada por Deus, mas essas funções se tornam Deus, tornando-se fim em si mesmas. Então há um resultado, a morte para o desenvolvimento, para a felicidade e para a pessoa como um todo. Entende o raciocínio? Se você vai ao contrário daquilo que Deus criou para ser, ao contrário da vida, ao contrário do caminho, se você está indo no fluxo contrário do caminho, você está deturpando as coisas que Deus deu para você viver e fazer bem para você como um todo. Então elas passam a se tornar morte e fazer mal para você como um todo. Olha o que Pedro, um autor bíblico, diz. Desejos carnais guerreiam contra a alma. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Mas se os desejos são naturais e corretos, por que guerreiam contra a alma? Se é desejo correto a luxúria, se é desejo correto o ódio, por que eles não nos fazem viver confortavelmente? Por que guerreiam contra a nossa alma? Essa é a questão. O uso cristão do sexo, por exemplo, não guerreia contra a alma. Pelo contrário, ele eleva a alma. Apenas o uso não natural do sexo guerreia contra a alma. O uso natural, isto é, o uso cristão, contribui para o bem-estar da alma. O mal, então, aqui é a prostituição do bem. Veja isso que interessante. O mal é o distúrbio, é o desvio, é a não vida,
é ir no caminho na direção ao contrário. Em vez de produzir vida e bem para o seu ser como um todo, produz morte e mal para o seu ser como um todo. Então, ele não pode ser natural, o mal, o pecado, apenas prejudicial, porque não faz a sua vida ter equilíbrio. O Pedro, autor bíblico, continua afirmando: o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Percebemos que isso é verdade. Mas a face do universo também está contra o mal? Pergunta Stanley Jones. Quando pratica o mal, você se sente confortável, à vontade, bem relacionado com a soma total da realidade e do universo? Stanley Jones responde: pelo contrário, você se sente desorientado, órfão, distante, dissimulado, clandestino, em desacordo consigo mesmo e com a vida em geral. Quando você pratica o mal, o desvio do bem, quando você vai no contrafluxo do caminho, que é o bem, que é a lei natural, você se sente assim, clandestino, distante, dissimulado. Então ele pergunta: por quê? E ele responde: porque esse não é o caminho natural das coisas. Não apenas o rosto do Senhor, então, se vira contra você, mas também a face do universo, a face da vida, volta-se contra o mal. Observe que o termo é volta-se. Não muda de acordo com os costumes da época. Ele volta-se, pois o universo tem leis escritas em sua própria natureza e, portanto, são imutáveis. O bem não muda. O bem para o qual você foi criado por Deus para viver e ser beneficiado com ele no todo do seu ser. Ele não muda, mas quando você se desvia dele, ele te prejudica. Olha o que diz o autor Tiago, no capítulo 3, versículo 16 do seu livro na Bíblia. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Se a inveja e a ambição egoísta são naturais ao homem, por que trazem confusão e toda espécie de males? Pergunta Stanley Jones. E ele responde: por que não trazem, ele pergunta novamente, por que não trazem ordem e tudo que é bom? E aí ele responde: pela simples razão de que a inveja e a ambição egoísta violam a lei do amor. E isso, por si só, significa confusão e toda espécie de males. Ouça, a natureza da realidade decreta isso. Isso não é o caminho. Linda essa devocional e muito prática e autoexplicativa. O que Stanley Jones está dizendo é o que nós podemos observar na ordem das coisas, na ordem da vida. Se aquilo que é mal nos fosse natural, nos faria bem e não mal. Você já teve inveja e viveu bem com a sua inveja? Você já olhou para alguém e quis ter o que aquela pessoa tinha? Você já olhou para outro relacionamento e quis ter aquele relacionamento? E você viveu bem com aquela falta, com aquele desejo de obter o que não é seu? Você não vive bem com isso. Você já teve ódio de alguém e viveu bem com o seu ódio? Você já odiou um amigo, um pai, uma mãe, um irmão? E você colocou a sua cabeça no travesseiro e deitou em paz e tranquila, vivendo aquele ódio? Você já viveu com ira no seu coração e viveu em paz com ira no seu coração? Claro que não. Todos essas funções da vida, como Stanley Jones chama, são distúrbios da função real e verdadeira que Deus nos fez para viver. A função do amor, a função do repartir, a função do domínio próprio, a função do respeito. Essas coisas são naturais a nós, nos fazem bem e organizam todas as partes do nosso ser. O contrário delas, o desvio delas, o contrafluxo deste caminho natural, a própria ordem das coisas mostram para nós que não é bom, que nos fazem mal. Observe a sua vida. Só há um jeito de você vencer isso. Só há um jeito de você não viver essa realidade prejudicial. Se você, ao invés de fazer o contrafluxo do caminho, você andar no caminho que é Jesus. Ao invés de trair a lei natural e com isso trair, como vimos na última devocional, a sua própria identidade, você viver pela lei natural, sendo aquilo que Deus criou você para ser.
Então você encontrará paz, harmonia, equilíbrio. Isso fará bem a todo o seu ser. Mas se você andar na contramão, isso será prejudicial para você. Olha como Stanley Jones ora sobre isso. Ele diz: ó Deus, meu Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver, para que eu possa te ver operar em minhas obras por meio das tuas leis. Além disso, ajuda-me a ver que te aproximas de mim por meio do teu Filho Jesus e ajuda-me a seguir. Amém. Jesus é o bem de Deus dado a nós. Quando estamos nele, que é o caminho, nós vemos Deus, vemos a lei natural, vemos a verdade eterna e vemos como a vida devia seguir e como seu fluxo devia ser. Quando não estamos, nós vamos no fluxo contrário, traindo a lei natural. E tudo isso, o distúrbio do bem, traz prejuízos terríveis para a nossa vida. Viva no caminho, que é Jesus Cristo, e viva a ordem correta das coisas e a felicidade que só Jesus pode trazer para você. Deus te abençoe. Foi um prazer terminar essa semana de devocionais com você. Nos vemos na próxima oportunidade. Deus abençoe.